O operador limite é um operador muito importante, serve para definir operadores e conceitos muito importantes em cálculo. E um dos conceitos importantes que resulta deste operador limite e que nós vamos, cuja utilidade teórica e prática nós vamos ver bem ao longo do nosso curso de cálculo 1 e no de cálculo 2, é a ideia de função contínua num ponto. Eu vou-te dar uma ideia informal do que a continuidade é e depois uma definição formal. Considera uma função cujo gráfico é este. Ok? Aqui nestes dois gráficos temos, para já, exemplos de funções contínuas no ponto x igual a a. A continuidade, ela significa o seguinte: graficamente, uma função é contínua no ponto A, quando ela está definida no ponto A, e quando o gráfico da função numa dada vizinhança de pontos de A é um gráfico ligado como este, um gráfico que não dá saltos deste tipo ou que não encara infinidades como este aqui. Está bem? Em termos práticos, a ideia de continuidade significa que eu tenho um controlo suave sobre o valor de y através do valor de x. Isto é, se neste ponto nós estamos com um valor de y que é este aqui, supõe, y, eu posso variar esse y tão pouco quanto eu queira para os dois lados, variando suficientemente pouco o valor de x em torno de A. Isso também acontece, por exemplo, aqui nesta função que tem um ponto deste tipo chamado ponto anguloso, em que eu posso estar situado em termos de valor de y aqui neste ponto e posso variar, ou seja, posso descer o meu valor de y, neste caso estando em A, só dá para descer tão pouco quanto eu queira, desde que escolha uma variação de x suficientemente pequena aqui. Para deixar mais claro o que eu te estou a dizer agora, eu vou-te mostrar funções que não permitem este controle fino e que se dizem a partir do ponto A e que se dizem, por isso, funções descontínuas no ponto A. Significa que o gráfico delas vai ser descontinuado, não permite nós passarmos da esquerda do ponto A para a direita do ponto A sobre o gráfico de uma maneira suave, sem levantar a nossa caneta, como podemos fazer aqui. Se tu considerares a função esta aqui, ela é uma função que não está definida em A. Ora, uma função para ser contínua no ponto A, a primeira condição que a gente precisa é que ela tome um valor quando x vai lá, que não é o caso desta aqui. Por outro lado, esta função aqui também é descontínua no ponto A, porque se eu tiver localizado aqui em termos de y sobre o valor que ela toma em A, eu não consigo ter um controle suave sobre o valor que ela tem em y, variando pouco o x. Porque a função tem este valor de y quando x vai lá. Basta que eu calcule a imagem de um valor um bocadinho maior do que A, já estou a passar para este ramo. Portanto, para x igual a a função vale este y, suponho que vale 4 e que isto aqui que é 3. O y para x igual a vale 4. Se eu considerar um valor um bocadinho maior do que A, mesmo que esse bocadinho seja insignificante, eu já estou a passar para a direita de A, portanto já estou a considerar este ramo. Dou aqui instantaneamente, se a gente quiser, um salto de uma unidade. Portanto, não consigo, sendo o meu y4, eu não consigo, vindo para a direita, fazer com que ele, por exemplo, passe a valer só 3.999. Não consigo ter um controle suave sobre ele. Ele responde-me bruscamente, com uma queda brusca, se eu tentar calcular a imagem para valores maiores do que A. Vamos dar aqui uma limpeza à nossa imagem. Ok. Agora, se considerares esta função, que numa vizinhança de A se comporta desta forma, é uma função que
cresce de uma maneira explosiva aqui à esquerda do ponto A. Ela também não é contínua em A, porque esta função não está definida aí. Podes, por exemplo, pensar que gráfico é que eu posso ter que à esquerda de A tenha um valor deste tipo. Se quiseres, podes considerar este aqui, vou pôr aqui uma função A menos x, ok? Se fores aproximando este valor de A por valores menores do que A, imagina até para concretizarmos que o A vale 2, ok? 2 menos x. Se fores aproximando este valor de 2 por valores menores, por exemplo, 1.9, 1.99, 1.999, se fores aproximando este valor de 2, o denominador aproxima-se de 0. E esta divisão é positiva, porque 2 menos números deste tipo têm sinal mais, isto é positivo, e estou a dividir 1 por um número próximo de 0, a divisão dá um valor muito alto, portanto esta função comporta-se assim. E ela não está definida no ponto 2. Eu não posso pôr aqui um 2 porque teria uma divisão por 0. Ora, uma função que não é definida num ponto, ela não é contínua nesse ponto, é descontínua. E nós estamos a tratar de pontos, estou a supor aqui que a função tem um valor qualquer neste ponto, por exemplo, que ela tem aqui um valor no ponto A, ok? Eu aqui sobre este gráfico, sobre esta situação, geralmente uma função diz-se contínua num ponto em que existe, e a continuidade é analisada em pontos em que a função exista. Mas há certos autores que consideram a continuidade em pontos isolados. Nesta região, este ponto é o único ponto que não pertence ao domínio da função. Chama-se por isso um ponto isolado. E os pontos isolados costuma-se dizer que a função tem descontinuidades nesses pontos. Estou-te a dizer isto porque, por exemplo, se considerares a função logaritmo na base 10, ela não está definida aqui. Portanto, não interessa dizer, não tem sentido dizer que a função que é descontínua neste ponto. Porque ela não está definida aí, o gráfico não tem descontinuidade nenhuma aí, porque até nem existe gráfico. Portanto, a continuidade e descontinuidade costuma-se analisar em regiões onde a função é definida. Mas em casos como este ponto também não pertence ao domínio da função, porque não há nenhum gráfico aqui, mas é diferente desta natureza, porque este ponto aqui, para este ponto aqui, a função não tem nenhum gráfico à volta dele, mas aqui tem. Portanto, há autores que consideram que se deve falar em continuidade ou em descontinuidade em pontos deste tipo, dizendo que a função é aí descontínua. Então, como é que nós, usando fórmulas, se não tivermos gráficos, vemos se uma função é contínua num ponto A ou não? Uma função, para ser contínua, tem que acontecer 3 coisas. Ou melhor, tem que existir estes 3 expressões, têm que ser números e têm que ser números iguais. Primeiro, a função tem que estar definida no ponto. Portanto, para dizer que uma função é contínua num ponto, a função tem que estar definida nesse ponto. É o caso, por exemplo, esta está definida neste ponto, e esta está neste, e esta também está neste. Estas aqui não. Esta aqui não, mas esta aqui está definida neste ponto. Segundo, tem que existir o limite da função à esquerda, e esse limite tem que ser igual ao valor que a função toma nesse ponto. Ou seja, neste caso, existe o limite à esquerda e é igual ao valor que a função toma aí. À medida que eu me aproximo de A, a altura tende para a altura que a função tem, para o valor que a função tem nesse ponto. Aqui, a mesma coisa.
e aqui o mesmo. O limite à esquerda é igual ao valor que a função toma. Aqui nós temos limite à esquerda, mas a função não toma valor, portanto, falhamos logo neste item. Aqui não existe limite à esquerda é infinito, que é uma maneira, como já vimos, dizer que não existe. Portanto, esta função é definida em A, satisfaz esta, mas falha aqui, ok? Esta função satisfaz esta e são iguais. Mas a terceira condição é, também tem que existir o limite à direita e tem que ser igual a estes dois. E então, repara, quais são as funções aqui que satisfazem isto? O limite à direita existe e é igual ao valor que a função toma, nesse ponto. O limite à esquerda existe e é igual ao valor que a função toma, portanto, continua em A. O mesmo para esta, limite à esquerda é igual a este, limite à direita é este. Portanto, continua. Esta aqui descontinua porquê? Porque a função não é definida em A. Esta aqui descontinua porquê? Porque existe o valor da função de f em A, existe o limite à esquerda e é igual ao valor da função de f, existe o limite à direita, mas não é igual. Portanto, este existe, mas esta igualdade falha. Portanto, não é contínua em A. Esta aqui, existe o valor da função em A, está certo, mas não existe o limite à esquerda. E, portanto, independentemente daquilo que a função seja para este lado, não existe o limite à esquerda, portanto, a função não é contínua em A. Resumindo, a ideia de continuidade, ela tem uma importância muito grande teoricamente, nós vamos ver mais tarde em que condições é que essa importância é saliente, mas uma ideia intuitiva de continuidade num ponto é esta. Uma função, como já te disse, uma função é contínua num ponto quando, a partir desse ponto, variando x, nós conseguimos variar para um lado ou para o outro o y de uma forma suave, isto é, impedindo que haja saltos como este ou saltos como este, em que eu, andando um pouco para a esquerda aqui, vou logo para um valor muito grande de y.